O trabalho, então, que a gente trouxe para apresentar é um recorte da minha tese de doutorado, foi defendida no programa de pós-graduação da UFSC e foi orientado pela professora Mônica. O título é A Perspectiva Social das Competências Midiáticas, Reflexões sobre a Participação e a Interação das Crianças na Escola. O foco que a gente trouxe para apresentar aqui no segundo SECOM diz respeito à reflexão sobre as construções de competências midiáticas e relacionais entre crianças e um percurso didático de produção audiovisual na escola, a partir ou tendo como base a metodologia dos episódios de aprendizagem situados. EAS. Falando um pouquinho da pesquisa de doutorado, a pesquisa ela tem uma natureza qualitativa, uma abordagem aplicada com base em Jean-Marie Van der Marren, mídia educativa com base no professor Pier Cesare Rivoltella, e também assume características da pesquisa com crianças, com base em Fantin e Girardello. Ela foi realizada em 2 escolas públicas de Florianópolis, né, em Santa Catarina, com turmas de 6º ano, num total de 53 crianças, de 20, um total de 53 crianças, 20 meninas e 33 meninos na faixa etária de 10, 12 anos. Os instrumentos que nós utilizamos foi a observação nas escolas, intervenção didática, grupos focais com estudantes e aplicação de um questionário no colégio de aplicação da UFSC, que foi um dos campos da própria pesquisa Competências Midiáticas em Cenários Brasileiros e Euro-Americanos. O período da pesquisa empírica durou todo o ano letivo de 2015. A base teórica que nós adotamos na pesquisa tem relação aos usos das tecnologias na escola e como nós entendemos esse uso para além da questão técnica, né, e do artefato. Né? Então, a gente entende esse uso como uma possibilidade de interação entre os alunos, entre alunos e professores, entre alunos, professores com o ambiente e também entre os saberes formais e informais desses sujeitos. Né? Por isso que o nosso foco de pesquisa, ou com a pesquisa, estava em explorar e considerar nas escolas, considerar a escola como um contexto de múltiplas conexões. O que isso significou para a gente, então, em relação a essa base teórica, né? Que para compreender esse cenário foi preciso, basicamente, realizar 3 revisões, né? Essas revisões entre aspas, né? A revisão do que nós entendemos como comunicação, revisão sobre o conceito de competência que nós entendemos e adotamos, e também sobre as aprendizagens. Em relação à primeira, a revisão da comunicação, isso diz respeito à adoção de uma perspectiva qualitativa e ecossistêmica da comunicação. Né? E o que isso significa? Né? Significa compreender a comunicação como uma ação menos mecânica e determinista e mais relacional e cultural. Isso também significa perceber a comunicação como um diálogo que é construído no contexto da ação. Nesse sentido, vale ressaltar, né, vale lembrar, né, que quando a gente se comunica, a gente não só mobiliza palavras, mas a gente também mobiliza atos, gestos, conhecimentos prévios, sempre de acordo com a experiência social e culturalmente situada. Para a gente fazer essa revisão dessa perspectiva qualitativa, nós nos pautamos, então, no pensamento de Bateson, Mukiele, o próprio James Poudy e também Martim Barbeiro, como não poderia deixar de ser. Né? Nessa segunda revisão, né, que a gente propôs, vem junto com a própria adoção de uma perspectiva da comunicação. Essa perspectiva, a gente pode dizer que ela nos demanda pensar sobre o conceito de competência, né? Como a gente entende esse conceito de competência nesse cenário comunicativo. Ao enfatizar, né, essa amplitude do contexto e a multiplicidade dessas conexões comunicativas, né,
Essa perspectiva que a gente está chamando de ecossistêmica da comunicação ajuda a gente a ultrapassar o caráter individualizante do desenvolvimento das competências, que foi o que pautou o cenário, né, ou o próprio conceito das competências por muito tempo, né. É claro que a gente não está ignorando a complexidade que historicamente envolve, né, essa questão das competências no campo da educação, no Brasil, principalmente. O que a gente está tentando fazer é ampliar, né, e contextualizar um pouco o conceito. A gente entende também que ser competente no contexto dessa cultura digital que a gente vive hoje abarca não só saber, buscar, selecionar, interpretar, produzir e socializar as informações e conhecimentos, né? É preciso saber comunicar e interatuar, que envolve a capacidade, então, de lidar com a complexidade de modo colaborativo e enfrentar, principalmente enfrentar essa complexidade, né? Isso envolve desde a capacidade de experimentar, né, o seu estado interior, como também conseguir experimentar o estado da outra pessoa. Também compreender os próprios sentimentos e pensamentos imersos, né, em situações sociais complexas, né. Por isso a gente trabalhou muito com o conceito de empatia. A terceira revisão, então, que a gente está propondo é entender a aprendizagem como uma aprendizagem situada, né? Isso porque a perspectiva interacional e social interpela com que a gente considere a competência como uma possibilidade de atenção conjunta, o que também vai implicar na consideração da mobilização da experiência compartilhada e da aprendizagem social e culturalmente situada, né? Então, mais uma vez, considerar a competência nesse ambiente, né, seguindo essas três revisões, né, considerar a competência midiática a partir de uma perspectiva social, auxilia com que a gente considere a multimodalidade dos textos digitais e as possibilidades de múltiplas combinações, também interligações que caracterizam as práticas no contexto, por exemplo, no contexto não formal de aprendizagem, onde as aprendizagens são situadas, né? Nesse cenário, então, a gente entende que a metodologia didática que vai ser aplicada, ela ela deve buscar fomentar as competências comunicativas, midiáticas e relacionais que, então, se entrelaçam, né? Claro, considerando as particularidades e singularidades socioculturais desse contexto de ação. Partindo para a intervenção didática, que é o foco de onde nós tiramos a reflexão desse texto, né? Nós nos aproximamos então da metodologia EAS, né? A metodologia EAS nos auxiliou a operacionalizar essas concepções que a gente então fez a revisão, né? Vamos dizer assim. Então, nós partimos da hipótese de que, ao adotar os preceitos da metodologia EAS, né, dos episódios de aprendizagem situados, as propostas didáticas de produção midiática, nesse caso, a produção audiovisual, né, foi o que a gente propôs, possibilitam aos alunos um agir competente, né, um agir que eles mobilizam, negociam, compartilham conhecimentos, habilidades e atitudes socialmente constituídos. Entrando um pouco e bem breve na metodologia EAS, né? A metodologia EAS ela foi criada pelo professor italiano Pier Cesare Rivoltella e ela se caracteriza de forma breve, né? A gente tem que ressaltar isso. Ela se caracteriza por um viés didático, advindo então